Olá! Jesus disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos meditar nesta palavra. Vem comigo! Em Lucas, capítulo de número 5, a Bíblia narra a história de uma pesca maravilhosa que os discípulos realizaram mediante a ordem expressa de Jesus para que eles lançassem a rede. Pedro havia retrucado, dizendo: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira. Eles já estavam exaustos. Mas então Pedro lhe disse: mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E eles lançaram a rede e a pesca foi maravilhosa. Veja bem, queridos, Jesus promete fazer de seus discípulos pescadores de homens. Ele próprio disse isso no texto que eu disse logo na introdução, que está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de vidas para o reino de Deus. Lançar a rede sob a sua palavra significa submeter-se a Ele, submeter-se a Jesus, submeter-se à sua ordem. E, para tanto, é necessário, primeiramente, que você seja discípulo de Jesus. Sim, o discípulo se submete ao mestre. O discípulo é alguém que tem um procedimento, um modo de agir, um modo de viver semelhante ao do seu mestre. A Bíblia diz isso em 1 João capítulo de número 2, no versículo 6, e diz assim: aquele que diz estar nele, em Cristo Jesus, também deve andar como ele andou, tal qual ele procedeu, proceda assim também os seus discípulos. A segunda coisa que nós precisamos, é necessário que nós façamos, é aprender a pescar. Temos que ter consciência de que para cada tipo de peixe há uma técnica específica para poder pescá-lo. Assim também se dá no tipo de peixe da palavra que aqui nós estamos nos referindo. A vida, o ser humano, o homem, ou seja, para cada tipo de indivíduo há uma técnica para ser utilizada, uma técnica específica para poder pescar aquela vida. E nós devemos aprender a fazer cada uma dessas técnicas. Em terceiro lugar, lançar mão da rede. Precisamos ter uma rede à nossa mão para poder lançar e pegar os nossos peixes. Mas a rede, no caso aqui, no caso do pescador, a rede é a ferramenta que ele utiliza para pegar o peixe. Mas para pescadores de homens, existem duas ferramentas básicas que você deve ter sempre à mão. Primeiro, o conhecimento da palavra que Jesus te dá através da Bíblia. E segundo, o conhecimento do Evangelho que você vai encontrar no Novo Testamento, também da Bíblia. Busque com esses dois conhecimentos da palavra e do Evangelho, aí sim você tem a ferramenta própria, a ferramenta apropriada para poder buscar, para poder pescar vidas, pescar homens para o reino de Deus. Em quarto lugar, é entrar no barco. O pescador, ele vai buscar os peixes em alto mar e ele precisa de uma estratégia. E a estratégia é o barco. Então, entrar no barco, mas somente entrar no barco em que Jesus estiver. Não entre em qualquer barco, não vá em qualquer vento de doutrina. Vá no barco em que você tenha a certeza que Jesus vai estar dentro dele. Veja que no texto de Lucas capítulo 5 haviam 2 barcos e Jesus escolheu um deles, o barco que era de Simão. E aí nós temos então um aprendizado.
antes de entrarmos no barco, precisamos ver se o barco é de um dos discípulos de Jesus. Se não for discípulo, o barco não é aconselhável que você entre nele. Em quinto lugar, entrar com o barco ao mar, dentro do mar. Avançar para dentro do mar. Avançar porque o peixe está no mar e nós temos que ir até lá para buscar o peixe. E não esperar que o peixe venha até nós, mas nós temos que ir até lá para buscar esse peixe. Lá onde está o peixe é que nós vamos lançar a rede e trazer o peixe até nós. No caso da pesca de vidas, nas pescas de almas, nós vamos lançar lá no mar a nossa rede e trazer esses peixes para a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em sexto lugar e último lugar nessa lista que eu estou lhe deixando é crer na palavra e agir pela fé. É preciso acreditar que a palavra te dá a orientação correta e a fé deve ser o marco principal, deve ser a coluna principal que vai motivar o seu agir, o seu desejo de buscar, de pescar, de lançar a rede para trazer os peixes. É preciso ter muita fé. Veja que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, você não vê o peixe, mas você lança a rede na fé de que, sob a palavra de Cristo, esses peixes virão. Jesus disse: ide, pregai o meu evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então creia que o teu papel, a tua missão é lançar a rede, pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus complete a sua missão, o seu trabalho em relação a cada vida que você lançar a rede. Considere o seguinte: não é qualquer pessoa que deve lançar a rede. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que está apta a lançar a rede. Lembra-se das duas ferramentas que eu falei: conhecimento da palavra, conhecimento do evangelho. É preciso saber manusear a ferramenta para que você possa desenvolver um trabalho profissional, um trabalho de bom nível técnico. Somente as pessoas que obedecem à palavra, naturalmente porque a conhecem, terão sucesso na pesca. Os pescadores são escolhidos por Jesus porque Jesus sabe quem são as pessoas a quem ele pode capacitar para realizar a boa pesca. Jesus não disse para todo mundo lançar a rede. Jesus disse para os seus pescadores, para os seus discípulos: lançai a rede. E o peixe veio naquela pesca maravilhosa. Eu deixo essa palavra para você aqui e agradeço a tua presença aqui nesse vídeo. Que esta palavra abençoe a tua vida e de todo aquele com quem você compartilhar esta mensagem. Que Deus te abençoe e conte comigo.